Salve Maria e viva Cristo Rei. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça sua inscrição, acione o sino de notificações, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. No fim, o meu imaculado coração triunfará. Queridos irmãos, e para começar o vídeo de hoje, vamos acompanhar uma catequese do pastor Anderson Silva sobre Nossa Senhora. Por que vocês insistem em querer, não declaradamente, afirmar que Maria é somente uma office girl, barriga de aluguel? Deus fala bem assim: eu quero encarnar meu filho na humanidade, eu vou pegar uma qualquer aí para ser a minha barriga de aluguel. Jesus é da substância de Deus, mas quando a Trindade decide encarnar o Filho, o material genético da santidade de Cristo e de Maria se unem. Gente, vamos lá. Ou você crê que Jesus é homem, além de ser plenamente Deus, é plenamente homem. Se você reconhece a humanidade de Jesus, você não pode se comportar teologicamente como se Jesus fosse um meta-humano. Se Jesus nasceu, fez necessidades fisiológicas, número 1, número 2, comeu, chorou, caiu, aprendeu, começou a falar, começou a andar, engateou, estudou, trabalhou, dormiu, cansou, chorou, irou, gritou, concluímos que ele é um ser humano, ok? Se ele é um ser humano, ele foi nutrido fisiologicamente pela estrutura biológica de uma santa mulher chamada Maria. Você ousa afirmar que o sangue puríssimo, redentivo, eterno, perfeito de Jesus coabitou com o sangue impuro, pecaminoso, contaminado de Maria? Um Deus santo e puro morando numa casa impura, imunda? Você ousa blasfemar esse nível ao supor que sangue impuro e pecaminoso de Maria se misturou com o sangue puríssimo, eterno, redentivo, perfeito, que os demônios tremem de Jesus? É esse nível de blasfêmia e arrogância que você ousa crer e defender? Ouça o relato dessa moça sobre o crescimento das conversões em todo o Brasil. A Manucci se converteu ao catolicismo. Eu fiquei um pouco impressionada e muito feliz. Cada vez mais a gente tá vendo essas conversões repentinas de pessoas que a gente não espera, de pessoas aleatórias. E, gente, esse fim de semana, ou esses dias, 320 adultos foram crismados na minha igreja. 320, só na minha igreja. 320 pessoas adultas, conscientes, buscaram o sacramento do crisma. Isso não é impressionante? Por mais que a gente veja as pessoas falando que tá tendo um decaimento do catolicismo, etc., quem vive o catolicismo vê completamente o contrário. E, na verdade, o que acontece é que as pessoas agora estão entendendo mais sobre a fé. E antigamente a pessoa falava que era católica, mas não vivia. Hoje em dia as pessoas entendem mais sobre a própria fé e são mais verdadeiramente. As igrejas estão cada vez mais lotadas. Lotadas. 320 adultos se crismaram em São Paulo. Isso numa crisma de 6 meses, ou seja, foram turmas de 6 meses. Daqui a 6 meses vão ter mais 300 e poucas pessoas, sabe? É impressionante. A gente vê essas conversões de pessoas famosas, como da Manucci. A Manucci era protestante e ela se converteu ao catolicismo. E ela disse que viu uma matéria dizendo que essa conversão ao catolicismo, qualquer coisa assim, era fruto de um analfabetismo das pessoas. Sendo que é completamente ao contrário, porque as pessoas estão se convertendo por estudar a fé. Por ler Santo Agostinho, ler Santo Tomás, enfim, ler, estudar. E atrás as pessoas estão se convertendo. Eu não sei, isso é muito impressionante. Eu fico
muito feliz com tudo isso. Sabe que dizem que no fim dos tempos vão ter muitas conversões, porque Deus vai ser muito misericordioso e Ele vai dar a chance das pessoas se converterem. E eu só consigo pensar nisso quando eu vejo todas essas conversões repentinas e imprevisíveis me fazem lembrar desse fato do fim dos tempos. Gente, felicidade. Glória a Deus. Aleluia. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos acompanhar mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. História de conversão ao catolicismo, com 20 anos de idade, sem praticar nenhuma fé, e como hoje a minha religião mudou completamente a forma que eu vivo. Oi, minhas meninas, aqui é a Fer, sou católica, esposa, dona de casa, sou mentora de produtividade intencional e também curso nutrição. E vim contar hoje pra vocês a minha história de conversão ao catolicismo. Bom, eu não fui criada, assim, em nenhuma fé. Minha mãe até queria me batizar quando eu era bebê, enfim, mas meu pai não queria, meu pai é espírita. Eu frequentei algumas vezes, né, essa religião quando eu era mais nova. Às vezes eu até me rotulava como espírita, mas eu não entendia nada do que estava acontecendo. E o lado do meu pai, né, toda a família espírita, e o lado da minha mãe, católica, mas a minha mãe católica de BGA foi criada na religião, mas não praticava. E hoje, graças a Deus, ela voltou a praticar e vai se crismar esse ano. Uhul! E como que começou esse meu contato com o catolicismo? Na pandemia. Assim, a pandemia foi um marco gigantesco na minha vida, que foi que tudo mudou mesmo. Viu? Eu falei que tudo mudou aqui, já foi o caos. Enfim, vocês já sabem, né, como que era a minha vida que eu trago aqui no perfil pra vocês. Era totalmente desordenada, não tinha valores claros, não sabia o que eu queria da minha vida. E toda a minha desordem exterior, né, era o que refletia dessa minha desordem interior. Ou seja, o que eu deveria estar buscando em Deus, eu tentava me apegar em outras coisas pra preencher um vazio que eu tinha dentro de mim. E foi na pandemia que, né, de fato ali bateu o desespero, porque toda a minha rotina, tudo que eu tinha ali, né, que me sustentava, que era festa, bebida, balada, amizades, que eu achava que eram amizades, foi embora. Não sobrou ninguém ali que eu chamava de amigo, enfim, ninguém. E graças a Deus, porque foi a partir disso que eu fui obrigada a me deparar, a encarar esse meu vazio. E ver como é que eu vou preencher isso aqui agora, que não tem nada que antes me preenchia. Enfim, fui obrigada a encarar isso, graças a Deus. Eu fui encontrando as pessoas certas pelo caminho e tudo online, né? Eu fui criando referências, eu fui buscando entender que vida que eu queria ter, né? Que pessoas que eu iria me inspirar, que eu gostaria de ter uma vida parecida com a delas. E tudo começou, não pela fé, mas pelo processo, de fato, de autoconhecimento, de amadurecimento. Mas assim, eu posso dizer que o maior pilar da minha conversão foi o Ítalo Marcilli. Pra quem conhece, foi bem na fase que ele tava, né, bem alta, e foi essencial pra quem eu me tornei hoje, assim, tenho um carinho enorme por ele e pela família dele. E tinha outras pessoas que também estavam bebendo pelas mesmas fontes ali, que também estavam iniciando o processo de conversão, e eu fui acompanhando elas. Então, né, tinha a Victoria Maria, né, que eu acompanho, hoje eu trabalho pro marido dela, e ela foi documentando, ela começando a rezar o terço, fazia live, eu comecei a rezar também, sem entender nada daquilo, eu fui começando a praticar na minha vida. E com isso, comecei a ir na missa mesmo sem entender nada, porque não fazia mais sentido eu não ir, mesmo na pandemia, mesmo com toda aquela restrição, indo de máscara, eu fui. E assim, eu nunca vou esquecer uma sensação que eu tive tão maravilhosa, porque antes era tudo online, até missa online, enfim. Acho que as primeiras vezes que eu fui mesmo na missa, que eu ouvia todo mundo rezando junto, Pai Nosso, as primeiras vezes, né, de alguém que nunca foi, eu ficava, meu Deus, que sensação maravilhosa. Enfim, comecei essa minha caminhada, né, comecei aos poucos a ir estudando, daí fui fazer a catequese. Como era na época de pandemia, acabou indo bem rapidinho pra mim, me batizei no dia 22 de novembro de 2020. Tinha 20 anos, né, foi um dia maravilhoso, depois logo já me crismei. E daí que foi realmente que eu comecei uma caminhada, né, de estudar, de realmente entender mais a minha fé. Mas assim, eu digo que eu comecei mesmo a levar com mais seriedade, mais constância nas minhas práticas espirituais a partir de 2022. Desde aquela época que eu tento ir na missa diária. Hoje, graças a Deus, nesse ano, 2025, que eu tô bem firme mesmo nas minhas práticas. Mas o que mais me ajudou é eu buscar de uma forma intencional, me colocar nos ambientes certos, me rodear das pessoas certas. Por exemplo, eu frequento aqui em Curitiba o Centro da Obra do Opus Dei. Caso vocês queiram, eu posso falar um pouquinho mais. E tem sido, assim, o meu sustento, é o que tem, digamos assim, me alimentado muito, me direcionado para o caminho certo. Porque lá tem aulas de doutrina que eu frequento. Tem encontros, momentos com meditação com o padre. Tem os retiros anuais.
Tem muitas coisas, sem contar as amizades que a gente vai criando, que a gente precisa muito nesse processo. E além disso, algo que me ajudou muito também é eu encontrar essas pessoas, mas também eu compartilhando um pouquinho da minha trajetória, encontrando mais pessoas que tinham os mesmos valores, foi no Instagram. Como eu produzo conteúdo desde muito tempo, eu meio que documentei toda a minha conversão, todo esse meu processo, então é algo que me ajuda muito. E hoje, esse ano que eu contei pra vocês, que é o ano assim que eu realmente tô conseguindo ser muito constante no que eu chamo de plano de vida, que a gente fala na obra, que são nossas práticas cotidianas para nos aproximar mais de Deus, é o que tem sustentado toda a minha rotina. Todas as minhas metas, os meus propósitos só funcionam porque eu busco priorizar o que mais importa. Porque assim, a gente consegue sim ser muito produtiva na nossa rotina, na vida profissional, nos nossos projetos pessoais, mas a que custo se às vezes a gente tem que abdicar do que verdadeiramente importa? Então, quando eu entendi isso, que tudo mudou, né? Que a primeira coisa que eu preciso pensar na hora de organizar o meu dia, na hora de organizar minha agenda, é meu momento com Deus, é minha vida espiritual. E não é só um momento pela manhã. Muitas vezes eu achava que só porque eu priorizei no início do dia, agora sim eu tô priorizando Deus. Não, eu tenho que santificar todo o meu dia. Então, quando eu comecei a ser fiel e ser constante nesse meu plano de vida, a missa diária, o terço, oração mental, tudo isso, que sim, daí as pequenas coisas que a gente vive no dia a dia foram ganhando um valor maior, um valor transcendental mesmo, e trazendo mais sentido para os meus dias, né? E mais leveza. Então, se você também está buscando ter uma rotina cada vez mais intencional e, sobretudo, priorizando o que mais importa na sua vida, continua aqui nesse perfil que eu tenho muita coisa aqui pra gente conversar. E até a próxima! Que com essas palavras você tenha um domingo abençoado, repleto da graça de Deus, é o desejo do meu coração, no nome de Jesus.